Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita, no YouTube e no Facebook, para mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota de O Livro dos Espíritos, livro 4, capítulo 1, Penas e Gozos Terrenos. Estamos no item Desgosto pela Vida, Suicídio. Desgosto pela Vida, Suicídio. As questões estudadas hoje serão 954, 955 e 956. 954, 955 e 956. Se você puder compartilhar esse vídeo, né, curtir, comentar, você ajuda na divulgação da doutrina espírita. Estamos terminando o livro, né? Terminando o livro dos Espíritos. Vamos lá? São 1019 questões, estamos na 954. Uma imprudência que, sem necessidade, compromete a vida é repreensível. Um suicídio que acontece, uma morte que acontece porque você está com um automóvel a 180 km por hora, mas você não tem habilidade para isso, não verificou o equipamento, foi só uma imprudência porque gosta da velocidade, porque foi acelerando e tal. Acontece um acidente, aí seu corpo morre com isso. Diferente, por exemplo, de um piloto de Fórmula 1, por exemplo, que é preparado para isso, que é treinado para isso, que está no equipamento para aquilo, num local para aquilo, e ainda assim aí acontecem acidentes, enfim, são fatalidades, são situações que estavam no planejamento encarnatório de morte abrupta e aquele era o ambiente da pessoa. Não é isso que nós estamos falando de imprudência. Dirigir alcoolizado, por exemplo, é outra imprudência, não é? Pular de bungee jump sem verificar todas as condições específicas da corda, da elasticidade, da distância. Para quê? Esportes radicais, de uma forma geral. O que são esportes radicais? São esportes que a maioria não faz e que são muito perigosos. Para que se expor a essa situação desnecessariamente? Percebe? Então a pergunta é bem isso, né? Uma imprudência que, sem necessidade, compromete a vida é repreensível? Resposta: não há culpa quando não há intenção ou consciência deliberada de fazer o mal. Não há intenção deliberada de fazer o mal, não vai ser considerada uma situação de suicídio. Agora, se você está sendo imprudente sabendo que pode acontecer alguma coisa e mesmo assim você faz, aí o que manda é o que está na sua consciência. Então, não há culpa quando não há intenção ou consciência deliberada de fazer o mal. Agora, se você sabe ou tem a impressão que pode acontecer e ainda assim se arrisca, então nesse caso há responsabilidade, aí nesse caso há suicídio. Se não, não. Você está acostumado, você treinou, você verificou o equipamento, você fez tudo que tinha que fazer direitinho, é algo que você costuma fazer, que você foi aumentando gradativamente e chegou naquele ponto, não é imprudência. A imprudência é quando você não está acostumado de jeito nenhum. Não há a mínima hipótese de não ser imprudência quando diz respeito a entorpecimento dos sentidos. Então, se você toma remédio controlado e vai dirigir um automóvel, uma moto, você está sendo imprudente e, nesse caso, você tem uma função deliberada para fazer o mal, porque você sabe que não pode. Né? Qualquer droga entorpecente que você use, bebida alcoólica, drogas como maconha, cocaína, crack, etc., e depois vai conduzir um veículo automotor, você não pode fazer isso. Ah, você vai num churrasco, você vai num restaurante, bebe bebida alcoólica e depois vai dirigir, se você causar um acidente, pode até não ser considerado nas leis da Terra e mata alguém, mas você, no plano espiritual, para a sua consciência, foi assassinato. E se o seu corpo morre, foi suicídio. Então, tudo depende, evidentemente, da consciência de fazer o mal ou não, não é? 955. As mulheres que, em alguns países, se queimam voluntariamente sobre o corpo de seu marido podem ser consideradas suicidas e sofrem as consequências disso? Essa era uma prática que foi abolida no século XIX, final do século XIX, na Índia. Era um costume hindu chamado sati, S-A-T-I, sati, que não era só voluntário, né? Muitas vezes era, sim, voluntário, o marido morria, e quando se cremava o corpo, se fazia aquela fogueira, a mulher então
se atirava sobre o corpo e morria junto. Outras eram obrigadas a se juntar ao marido, então aí evidentemente não era suicídio. Agora, no caso daquelas que entendiam isso como cultura, como natural, como normal, né, e cometiam esse ato, é suicídio? Resposta: elas obedecem a uma tradição e muitas vezes agem mais por serem forçadas do que por vontade própria. Acreditam cumprir um dever e esse não é o caráter do suicídio. Seu perdão está na ausência de moralidade da maioria delas e em sua ignorância. Esses costumes bárbaros e estúpidos desaparecem com o advento da civilização, como foi proibido. Acontece em alguns países ainda? Acontecem. Muito raramente, mas acontecem. Se acontece porque é uma tradição, é um costume, a gente, mesmo sem querer, é meio que obrigado aí, não é obrigado no sentido de alguém te pegar pro braço e jogar na fogueira, né? Mas se você não fizer isso, vai ser mal vista, vai ser... a sua família vai ficar numa situação complicada porque você não fez, tal. Se é um negócio cultural e você então cede a essa situação, não é suicídio. E mesmo se é cultural e você faz isso para acompanhar o seu marido, não é suicídio, não consta como suicídio porque é da natureza do local que você está e na ignorância, na falta de conhecimento de que aquilo é uma barbaridade de ser feita. Então, nesse caso, não tem responsabilização, porque não foi deliberado com o intuito de fugir de uma situação, de sair de um sofrimento, de fugir àquela responsabilidade que você está sendo chamado a cumprir. Então, nesse caso, estamos falando de algo não repreensível nessa situação e que some com o tempo, como a partir do final do século XIX foi proibido na Índia, por força das chamadas forças revolucionárias, que foram mudando algumas partes da legislação, e isso foi mudado então e não há mais esse costume. Se você pegar um jovem de 20, 25 anos hoje, não vai fazer a mínima ideia que isso ocorreu na Índia no século XIX, que vai de 1800 até 1899, só para a gente situar onde estão as coisas. O Livro dos Espíritos foi escrito em 1857, por isso que Kardec faz essa pergunta, tá bom? Isso vale também, como eu dizia nos vídeos anteriores acerca do suicídio, na tradição japonesa do chamado harakiri, em que, para manter a honra da família, a pessoa acabava se matando para preservar os seus descendentes. Então era um ato nobre e não de covardia, né? O suicídio covarde é repreensível. E o suicídio, quando ele é nobre, né? Eu dou a vida para salvar a vida de alguém, no caso do harakiri, no caso aqui das mulheres que faziam isso, aí não consta como suicídio, evidentemente. 956. Aqueles que, não podendo suportar a perda de pessoas queridas, se matam na esperança de ir reencontrá-las, alcançam seu objetivo? A gente já falou disso também em vídeos anteriores, não é? O desespero da falta, da ausência da presença da pessoa, que é uma definição bacana para saudade, que não existe em outra língua, só na língua portuguesa. Essa palavra, para expressar tão bem o que a gente sente, né, das outras pessoas, é a presença da ausência da pessoa na vida da gente. E aí matamos nosso próprio corpo, para tentar reencontrar com a outra pessoa. Isso acontece? Resposta: o resultado desse ato lhes é bem diferente do que esperam. Em vez de se unirem a quem é objeto de sua afeição, dele se afastam por mais tempo, pois Deus não pode recompensar um ato de covardia e o insulto que lhe fazem, duvidando de sua providência. Pagarão por esse instante de loucura com sofrimentos maiores do que aqueles que quiseram abreviar, e não terão para compensar a satisfação que esperavam. Kardec faz uma citação à questão 934, perda dos entes queridos, em que a pergunta é: a perda de entes queridos não é algo que nos causa dor tão mais legítima quanto mais irreparável e que independe da nossa vontade? Resposta: essa causa de tristeza atinge tanto o rico quanto o pobre, é uma prova ou expiação, e a lei vale para todos.
mas é um consolo poder comunicar-vos com vossos amigos pelos meios de que dispondes, enquanto esperais surgir outros mais diretos e mais acessíveis aos vossos sentidos. Então, evidentemente que não é um privilégio de um ou de outro, a morte de um ente querido, de uma pessoa próxima, de alguém que a gente gosta, não é uma punição para nós, não tem nada a ver conosco, via de regra. Então, é algo que nós sentimos, evidentemente. Agora, cometer o suicídio para tentar se encontrar com a pessoa, nós vamos encontrar muitos casos no livro Céu e Inferno, na segunda parte, Espíritos Suicidas. Nós vamos encontrar muitas histórias catalogadas por Allan Kardec de espíritos que, inclusive alguns deles, fizeram essa grande bobagem, esse grande equívoco, né? E se arrependeram amargamente no plano espiritual porque criaram um abismo entre a pessoa que amavam e eles, ao invés de criar uma ponte que os aproximasse, né? Realmente é muito grave. Já falei em outros vídeos. Tem o tempo preso no corpo enquanto tem fluido vital, tem a vampirização dos fluidos vitais, tem o Vale dos Suicidas, tem a questão do tempo de arrependimento, tem a encarnação, via de regra, na sequência para terminar aquela etapa que faltou da vida que foi suprimida com o suicídio, para depois, se a pessoa que morreu antes da gente, cujo corpo morreu antes da gente, estiver bem, estiver disponível, possamos então nos encontrar com ela. Não vale a pena, definitivamente. Bom, é isso. Amanhã a gente vai falar da questão 957, com uma explicação incrível, como sempre, de Allan Kardec, mas isso só amanhã. Eu sou Fábio Pereira, essa é mais uma Gota de Espiritismo. Beijo pra você que fica. Tchau.